Mateus capítulo 5 é o texto que vamos consultar nesta noite. Peço a você que abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, você de casa também, por favor, faça isso. Vamos examinar juntos a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Jesus. Jesus subiu a um monte e começou a ensinar os seus discípulos. A palavra diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesse texto e nos textos seguintes, o Senhor Jesus vai desenhar o caráter do cristão, vai desenhar o caráter daqueles que habitarão os céus um dia. No céu só estarão aqueles que são pobres de espírito, aqueles que foram capacitados para chorar pelos seus pecados. No céu estarão só os humildes, aqueles que tiveram fome e sede de justiça, os misericordiosos. Interessante que as primeiras 4 bem-aventuranças, nessas primeiras 4, Jesus vai tratar daquilo que nós devemos ser diante de Deus, vai falar da nossa relação com Deus, como nós devemos ser diante de Deus. E nas outras bem-aventuranças, a partir do verso 7, Jesus vai falar de como deve ser o meu relacionamento com o meu irmão. Como eu devo me relacionar com as pessoas ao meu redor. As primeiras coisas na vida cristã se tratam da questão do ser, e depois progride para a questão do fazer. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. Para tratarmos bem os nossos irmãos, para termos sucesso nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, nós precisamos ter um acerto com Deus, ter um relacionamento com Deus. Ninguém é capaz de levar qualquer relacionamento de forma bem-sucedida se não tiver um relacionamento bem-sucedido com Deus. Primeiro, Jesus começa a falar da nossa relação com Deus, do ser pobre de espírito, de ser humilde, né? Para depois aprendermos a ser misericordiosos. Primeiro precisamos ser satisfeitos pela justiça de Deus, para depois sermos misericordiosos. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Nem sempre quem faz é, mas quem é sempre faz. As pessoas más são capazes de tudo, até de praticar boas ações e boas atitudes para atingir o seu objetivo, para obterem aquilo que elas desejam. As pessoas más podem até produzir coisas boas, mas logo essas pessoas más, elas vão retornar aquilo que elas realmente são, porque elas não foram transformadas em um encontro com Jesus. Agora, aquele que tem sede e fome de justiça, humilde, o manso, aqueles que choraram pelos seus pecados, são justificados pela fé em
em Jesus Cristo. E essas pessoas, naturalmente, elas têm misericórdia, elas são capacitadas para praticar a misericórdia. Quando somos satisfeitos pela justiça de Deus, quando temos fome e sede pelo sistema de justiça de Deus, jamais seremos as mesmas pessoas, jamais poderemos olhar o mundo ao nosso redor da mesma forma, jamais poderemos olhar as pessoas que sofrem ao nosso redor da mesma forma. Por quê? Porque nós já fomos satisfeitos pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus, quando nós olhamos ao nosso redor, vemos pessoas na autodestruição, então nós vamos olhar para aquelas pessoas com misericórdia, pensando, por exemplo, na Cracolândia, aquelas pessoas que estão ali, quando nós somos cheios de fome e sede pela justiça de Deus, nós olhamos para essas pessoas e entendemos que se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos ali vivendo como eles, iguaizinhos a eles, porque a única diferença que existe entre nós e eles é que a graça nos alcançou e a graça ainda não os alcançou, e nós precisamos olhar para eles com misericórdia, para que sejam também alcançados pela graça de Deus. Uma pessoa má é capaz de fazer até coisas boas para atingir os seus objetivos. Já uma pessoa transformada pela graça e alcançada pela misericórdia de Deus pode até praticar coisas más, mas imediatamente ela vai se arrepender e voltar ao seu estilo de vida. Hoje nós temos nas nossas igrejas evangélicas pessoas cheias de carisma, mas sem o caráter de Cristo. Isso é um perigo terrível, porque são aquelas pessoas que são fáceis de fazer amizade, aquelas pessoas que nos sensibilizam, aquelas pessoas que até choram diante de nós e apresentam algo tão especial, mas esse carisma todo tem carência do caráter de Cristo. Essas pessoas muitas vezes não se enquadram nas bem-aventuranças desenhadas pelo Senhor Jesus Cristo. Cuidado com excesso de carisma e com carência de caráter. Essa é uma armadilha tremenda que nos leva a lugares horríveis, lugares indesejados. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. Primeiro, nós somos humildes, mansos, pobres de espírito, e depois praticamos a misericórdia. Nós precisamos entender que o homem é completamente carente do amor de Deus, carente da justiça de Deus. Precisamos compreender que não existe amor no mundo humano possível que possa satisfazer completamente o nosso coração. Se você é casado, tem um bom marido, esse marido jamais vai satisfazer a sua necessidade de amor. Se você tem uma boa esposa, essa esposa não vai conseguir. Por mais que eles sejam ótimos, eles não poderão dar a você aquilo que só Deus pode dar a você. Primeiro, você precisa zelar pela sua relação com Deus, e depois todos os seus relacionamentos serão bem-sucedidos. Primeiro você é e depois você faz. Primeiro você é, depois você se relaciona de forma bem-sucedida para a glória do Senhor nosso Deus. Se você não tiver um bom relacionamento com Deus, possivelmente você não vai ter um bom relacionamento conjugal, você não vai ter uma boa relação com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos. Você precisa primeiro ter um relacionamento correto com Deus. É por isso que Jesus desenha dessa forma. As primeiras quatro bem-aventuranças têm a ver com a nossa relação com Deus e depois com a nossa relação com os nossos irmãos. Para atender à necessidade da alma humana, nós precisamos de algo muito maior do que tudo aquilo que o mundo pode nos dar. Para atender à necessidade da nossa alma, para a nossa alma encontrar paz e harmonia, nós precisamos de muito mais do que as pessoas podem nos dar. É por isso que existe muita gente enlouquecida por aí, procurando amor, procurando relacionamento, procurando satisfação nas coisas, nas pessoas, procurando nas coisas, nas pessoas, uma satisfação que só pode ser encontrada na sua relação com Deus. E essas pessoas vivem de relacionamento em relacionamento e nunca se acertam, porque primeiro precisam acertar a sua relação com Deus, a sua relação com Deus. Quando encontramos a justiça de Deus,
somos completamente satisfeitos, conforme diz a palavra, e somos capacitados para nos relacionarmos com outras pessoas. Quando encontramos a justiça de Deus, somos completamente satisfeitos e capacitados para praticar a misericórdia. Todo cristão deve ser misericordioso. Todo cristão deve ser misericordioso. Apenas quando estamos satisfeitos com a justiça de Deus, quando temos a visão da misericórdia de Deus sobre nós, é que nós temos a capacidade para exercitarmos essa misericórdia sobre outras pessoas. Isso não é natural, isso não nasce com a gente. Eu não nasço misericordioso. As pessoas naturalmente não são misericordiosas, elas passam a ser misericordiosas depois que conhecem a justiça de Deus, depois que conhecem a graça de Deus, depois que conhecem a misericórdia de Deus, e essa misericórdia capacita para que sejam então misericordiosos. Nós vivemos um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita miséria, um tempo em que parece que a misericórdia, no meio de toda essa miséria que vivemos, desapareceu da terra. E a semelhança dos judeus, que por incrível que pareça, diferente do que muitos pensam, os judeus eram tão cruéis e tão orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores quanto os romanos. E hoje nós encontramos muitas pessoas que frequentam a igreja, que também são orgulhosos, egocêntricos e até acusadores, sem misericórdia. A misericórdia parece ter desaparecido da face da terra, diante de tanto sofrimento que nós encontramos diante de nós. Nessa bem-aventurança, nesse verso 7, nesse ensinamento de Jesus, nós vemos a misericórdia primeiro como um dever cristão. O cristão deve ser misericordioso. O cristão que conheceu a misericórdia de Deus deve tratar o outro como foi tratado por Deus. O cristão deve ser misericordioso. Então nós vemos a misericórdia como um dever de todo cristão, mas também vemos a misericórdia como uma recompensa. Ela é tanto um dever quanto uma recompensa. O cristão deve ser misericordioso, e por ser misericordioso, ele vai alcançar misericórdia. Verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É um dever e é também uma recompensa do Senhor para todos os seus filhos que praticam a misericórdia. Temos como cristãos o dever de sermos misericordiosos. Nós somos recebidos pelo Senhor com misericórdia. E se nós formos misericordiosos, nós vamos ser tratados com misericórdia, diz o Senhor. Você sabia que existe uma maldição para aqueles que não são misericordiosos? Abra sua Bíblia, no Salmo 109. Salmo 109, a partir do verso 7 a 16, eu leio para você, diz assim: seja declarado culpado no julgamento, e até que a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Presta atenção no verso 16: pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Existe uma maldição para aqueles que não são misericordiosos.
E quando Jesus diz que nós devemos ser misericordiosos, é porque Ele quer nos livrar dessa maldição. Vamos entender biblicamente o que quer dizer a palavra misericórdia. Em primeiro lugar, nós podemos entender a misericórdia como um lado de uma moeda e a graça de Deus um outro lado, como se fossem duas faces, dois lados de uma mesma moeda. A graça é um presente que nós recebemos de Deus sem merecimento, nós recebemos de graça, por isso é graça. E a misericórdia é o ato de Deus não colocar sobre nós o castigo que nós merecemos, porque Ele nos ama, Ele olha para nós com compaixão, Ele não nos castiga como nós merecemos ser castigados. Os dois lados da mesma moeda. A misericórdia é o fato de Deus não colocar sobre nós o castigo que nós merecemos. Certa vez eu ouvi alguém orando: Deus, eu quero justiça sobre a minha vida, eu quero que o Senhor me dê o que eu mereço. E eu fiquei pensando, se Deus atende essa oração, Ele desceria escorregando diretamente para o inferno, porque é isso que nós de fato merecemos. Mas Deus olha para nós com misericórdia, Ele não nos lança no inferno, Ele quer nos salvar. Misericórdia. Misericórdia é lançar e colocar o nosso coração na miséria da outra pessoa. Se olharmos a palavra misericórdia, coração na miséria, o meu coração na miséria, no sofrimento, no lugar do outro, calçar o sapato, as meias do outro, estar no lugar do outro, sentir como se o outro estivesse sentindo ali no lugar dele, me colocando no lugar dele, colocando o meu coração lá na miséria do outro, para sentir a dor do outro. Isso é misericórdia. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e alimentar, é ver uma pessoa solitária e dar companhia, é estender a mão para suprir a sua necessidade. Na misericórdia nós entendemos, nós atendemos, nós suprimos as necessidades e não apenas sentimos a necessidade do outro, nós suprimos essa necessidade. Misericórdia tem um coração que sente e a misericórdia tem mãos que agem. Essas duas coisas juntas formam a misericórdia. Se você tem só um coração que sente, e depois de sentir e de ver e de compreender a necessidade do outro, você não tem mãos que agem, então você não tem misericórdia. Misericórdia tem a ver com o coração que sente e com mãos que agem. Se você olhar lá para segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, de 8, de 1 a 5, ele vai falar que exercer misericórdia é uma graça que Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá. Olha o que ele diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus nos concedeu. Pode repetir isso comigo? A graça que Deus nos concedeu, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ele nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É uma graça que Deus nos concede, o fato de sermos misericordiosos. Qual é a fonte da misericórdia? Onde nós bebemos para nos alimentar dessa misericórdia, para podermos ser misericordiosos? Como já disse, a misericórdia não é uma virtude natural. Ela é produzida
pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele nos permite experimentar as misericórdias de Deus. O homem, na sua natureza, ele é mau, ele é cruel, ele é insensível, egoísta, incapaz de exercer qualquer tipo de misericórdia, qualquer tipo de misericórdia. O homem que não nascer de novo não pode ser misericordioso. Ele pode até ter atitudes boas, visando algum fim, algum objetivo, mas a misericórdia que brota do coração de Deus, nós só podemos ter quando nascemos de novo, quando experimentamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, quando recebemos um novo coração, recebemos um coração misericordioso. Assim somos capacitados pelo Senhor para exercermos misericórdia. O maior exemplo, a maior fonte da misericórdia, de misericórdia é o próprio Senhor. O Senhor demonstrou misericórdia por todo lugar onde Ele passou. Ele curou pessoas doentes, Ele alimentou famintos, Ele abraçou crianças, Ele foi amigo dos pecadores, Ele tocou os leprosos, Ele fez com que solitários se sentissem em casas, acolhidos e amados. Ele consolou aflitos, Ele perdoou aqueles que não foram capazes de pedir perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, pessoas passam por doenças, por destruição, por desalento, por miséria, por solidão, por fome, por injustiça, por todo tipo de sofrimento. E o mundo de hoje precisa de pessoas, de corações misericordiosos. Nós precisamos exercer a misericórdia que nos alcançou. Jesus curou as pessoas, alimentou pessoas, ajudou pessoas, tocou pessoas em suas necessidades físicas. E muitas vezes nós, cristãos, ou ficamos atentos apenas para as necessidades espirituais das pessoas, mas nós não olhamos para as necessidades gerais da pessoa, de uma pessoa integral. Nós precisamos fazer as duas coisas. Nós não podemos ir lá para uma pessoa que está precisando de algo, está vivendo um momento de carência, entregarmos uma cesta básica e virarmos as costas, entregarmos uma roupa nova com um sabonete e um perfume e virarmos as costas. Nós não fomos chamados para mandar pessoas limpinhas e bem alimentadas para o inferno. Nós precisamos alimentar, encher o estômago, tratar a aparência, tratar a pessoa e tratar a alma. Precisamos apresentar Jesus para essas pessoas, precisamos ter misericórdia. Precisamos olhar para as duas coisas. Se é comida, precisamos da comida. Ah, pastor, mas e se a pessoa não é da minha religião, ele não é crente? Principalmente para esse você deve exercer misericórdia. Principalmente. Ah, pastor, mas é católica, é espírita, não é de religião afro-brasileira, não tem religião. A misericórdia deve ser exercida e levada para todo o coração que sofre. Nós devemos exercer misericórdia, devemos atender às necessidades espirituais e às necessidades físicas das pessoas. A verdadeira religião, diz a Bíblia, consiste em aliviar a dor dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Não se trata, como já disse, de enviar pessoas limpinhas, bem alimentadas para o inferno. Devemos alimentar o corpo, mas devemos levar Jesus para o coração dessas pessoas. Devemos fazer as duas coisas, Se você conseguisse pegar todo o dinheiro do mundo e todos os bancos do mundo e colocasse todo esse dinheiro num só lugar e olhasse para uma criancinha que vive debaixo de um viaduto, uma família que vive debaixo de um viaduto, ou um grande empresário na sua sala luxuosa com a arma na cabeça tentando tirar a sua vida, a alma desse empresário, a alma dessa família debaixo da ponte vale muito mais do que todo o dinheiro de todos os bancos do mundo juntos em um só lugar. A Bíblia diz em Marcos 8,36, pois de que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Precisamos ser misericordiosos. A misericórdia, repito, tem um coração que sente e tem as mãos que agem, Você pode estender a sua mão constantemente e atender a necessidade de alguém em qualquer lugar.
Você pode alimentar, você pode servir, você pode aliviar as dores deles, você pode sentir com o seu coração, e você pode agir com a sua mão. Nós devemos sentir compaixão de tal maneira que essa compaixão nos leve à ação para ajudar as pessoas que de fato estão necessitadas. Jesus fez isso por nós, Jesus teve compaixão de nós, Ele teve compaixão de nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para nós com compaixão, com misericórdia. Jesus olhou para nós com compaixão, com misericórdia. Ele ofereceu a sua própria vida em nosso lugar. Quando nós mostramos misericórdia às pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos tratando essas pessoas como Deus nos tratou, e é isso que Deus quer. Aí está o segredo do cristão, do cristianismo. Nós fomos recebidos por Deus com graça, com misericórdia, fomos acolhidos e amados em condições precárias, e hoje nós precisamos olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor na mesma situação que estávamos antes de encontrarmos com Jesus, e tratar essas pessoas como Deus nos tratou. Ter misericórdia é agir como Deus agiu conosco, é agir como Deus age. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Mas cuidado, porque exercer misericórdia não é fazer promoção pessoal. E aqui eu quero dar 4 passos para que você possa ser misericordioso, para a gente encerrar. 4 passos para você ser misericordioso. Primeiro, esteja atento às atitudes que lutam contra a misericórdia. Todos nós temos atitudes internas que lutam contra a misericórdia. Que atitudes são essas? Egocentrismo, hipocrisia, orgulho. Orgulho. Quantas pessoas vão lá no hospital, visitar aquela pessoa que está no momento de vulnerabilidade, está com aquela cara que não queria aparecer nunca para ninguém. E aí a gente vai visitar a pessoa, aí a gente tira uma selfie, com a pessoa na cama, e posta no Instagram. Na verdade a intenção é: olha como eu sou uma pessoa boa, eu estou no hospital visitando um doente. Tem algum like para mim? Tem algum comentário para minha boa ação? Promoção pessoal não é misericordiosa. Misericórdia, aquela pessoa que entrega uma cesta básica, com a mão entrega aquela cesta básica, aquela família naquele momento de vergonha, de dor. Quem é que não sente vergonha por estar vivendo momentos assim? Nós estamos vulneráveis, nós não queremos aparecer para ninguém, nós queremos nos esconder, queremos esconder a nossa vergonha, a nossa miséria. Mas chega às vezes um cristão e entrega uma cesta básica e já vem com, um selfie, e eu vou postar no meu Instagram, e ali ele tem um monte de likes, como você é uma pessoa linda, como você é um cristão belo, como você é misericordioso. A Bíblia fala dos hipócritas, dos fariseus que fazem orações longas nas praças para serem reconhecidos pelos homens. Isso não é misericórdia. Cuidado com as ações, atitudes que lutam contra a misericórdia. Promoção pessoal não é misericórdia. Olha o que diz a palavra, Mateus 6, 2-4. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Não tire selfie, poste no Instagram, Jesus está dizendo. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Vou traduzir para você. Quando você der uma coisa para alguém, não tire foto, não poste no Instagram para ganhar like. É o que Jesus está dizendo. Vou ler de novo, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que aqueles que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em secreto. O seu pai que te vê em secreto te
recompensará. Promoção pessoal não é misericórdia. Quando você faz a promoção pessoal, quando você posta no Instagram as bondades que você faz, os likes que você recebe, os comentários são as únicas recompensas que você vai receber, as dos homens. Agora, quando você faz em secreto, aí o Senhor Deus vai te recompensar. Cuidado com as atitudes que lutam contra a misericórdia. Hipocrisia, orgulho, promoção pessoal, egocentrismo. Segundo, cuidado com o cinismo, com a indiferença, com as necessidades, com a indiferença com as necessidades sociais. Muitas vezes a necessidade está dentro da própria casa. Às vezes você tem um filho carente que está lá chorando, deprimido, mas você não consegue ver, você é indiferente. Às vezes é a sua esposa, às vezes é seu marido, às vezes são pessoas próximas que precisam da sua misericórdia, e você está usando de justiça ou está usando de punição, mas aquela pessoa precisa da sua misericórdia. Cuidado para não se tornar uma pessoa cínica, uma pessoa indiferente, principalmente com os seus, com aqueles que estão próximos de você. Cuidado com a indiferença diante das necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Terceiro lugar, cuidado com a insensibilidade. Olhe para as pessoas mais miseráveis do mundo. Vamos pensar lá na Cracolândia. Se você já foi lá, já sabe em que situação de miséria estão aquelas pessoas. Para você não se tornar insensível, pense nas pessoas mais miseráveis do mundo e pense o seguinte: se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estaria exatamente no lugar deles. Se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não teria a caminha quentinha que eu tenho para dormir. Eu não teria o pratinho de comida no almoço, na janta, em quantidade maior do que eu preciso, se não fosse as misericórdias do Senhor. Se não fosse as misericórdias do Senhor, eu estaria no mesmo lugar que estão os mais miseráveis homens e mulheres do mundo. Isso mexe um pouco e tira um pouco da nossa insensibilidade. Cuidado com a insensibilidade. Quarto e último lugar. Dica para você ser misericordioso. Consiga tempo para isso. A gente vive num mundo tão louco. A gente não tem tempo para nada. Separe tempo para ser misericordioso. Separe tempo para Deus, separe tempo para a sua família, separe tempo para servir na igreja de Jesus. Através da igreja de Jesus você pode ser misericordioso. Mas não só na igreja. Separe tempo para ser misericordioso no dia a dia. Separe no seu orçamento um valor mensal para você exercitar misericórdia. Quando você estiver no trânsito de São Paulo, vendo uma pessoa vendendo uma balinha, aqueles guerreiros que saem correndo atrás dos carros, tentando levar o alimento para casa, eles não estão pedindo nada, eles estão trabalhando, tentando levar o pão para casa. Se a balinha custa R$2, pague 20, pague 50 se você puder. Separe tempo. Separe um recurso. Planeje ser misericordioso. Quando sair para o trânsito, coloque uma nota de 20, 2 notas de 20, se bem que dinheiro a gente não usa mais, mas planeje ser misericordioso. E para concluir esta fala nesta noite, eu pergunto a você: quais são as atitudes que estão impedindo você de ser misericordioso? O seu orgulho, o seu egocentrismo, o seu excesso de promoção pessoal, a sua hipocrisia. Você tem sido indiferente diante das pessoas que estão sofrendo ao seu redor, principalmente aqueles que estão dentro da sua própria casa. Você tem sido insensível diante desse sofrimento. Você não tem praticado nenhum ato de misericórdia. Você não tem planejado nada do seu tempo e do seu orçamento para você ser misericordioso. Bem-aventurados, felizes,
abençoados por Deus, são os misericordiosos. Sabe por quê? Porque quando nós cumprimos o dever de sermos misericordiosos, a misericórdia é um dever e é uma recompensa. Quando nós cumprimos o dever de sermos misericordiosos, nós somos recompensados com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Sabe o que Deus está dizendo? É que enquanto você está dormindo, Deus está preparando misericórdias novinhas para jogar sobre a sua vida quando você acordar. Essa é a recompensa dos misericordiosos. Planeje ser misericordioso. Separe tempo para isso. Olhe para dentro da sua casa. Será que o seu filho não está precisando que você sente com ele na cama e dedique um tempo para ele? Por mais que ele tenha machucado o seu coração, tenha ferido você, e você não vai lá para a cama dele levar o castigo que ele merece. Você vai ser misericordioso. Você vai abraçar, você vai acolher. Será que a sua esposa não está precisando disso? Será que o seu marido não está precisando disso? Será que não existe excesso de críticas e de cobrança, e o que ele ou ela está precisando é apenas de um tempo de atenção e uma voz que diga: estou aqui para passar um tempo ao seu lado, sem críticas, só para desfrutar um momento com você. Planeje ser misericordioso. Planeje ser misericordioso. Separe tempo para isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te engrandecemos pelo privilégio de aprendermos com o Senhor Jesus, com as palavras do próprio Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos capacita, derramando sobre nós as tuas ricas misericórdias. O Senhor é tão bom, Pai, que enquanto dormimos, o Senhor prepara misericórdias novinhas para serem lançadas, jogadas sobre as nossas vidas quando acordamos, mesmo antes do café da manhã. E com essas misericórdias novas do Senhor que se renovam a cada manhã, o Senhor também nos capacita para sermos misericordiosos, principalmente com aqueles que estão em casa. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos capacite. Essa não é uma virtude natural de nós, Pai. Precisamos que o Senhor nos capacite para olharmos para o sofrimento do outro, entendermos, acolhermos, ó Deus, e sermos instrumentos do Senhor para aliviar a carga do outro. Ajude-nos a praticarmos isso a partir da nossa casa. Esse é um dever de todo cristão. O Senhor Jesus nos ensina. E ensina que todo cristão que cumpre o seu dever recebe como recompensa as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Assim te adoramos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém.